O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Jornal em Foque aí pós-Natal, esperamos que todos tenham tido um ótimo Natal com a família, reflexão, momento de paz, de união. E é claro, o Jornal em Foque continua sempre agora gravado nesse período aí de festas, início de ano, gravado sempre com personalidades importantes da nossa cidade, do estado e do país também. O Jornal em Foque que agora em janeiro completa 4 anos no ar, né? Isso é motivo de muita alegria da nossa parte, sempre levando informação com conteúdo, com qualidade. E é claro, hoje são 2 convidados, né? Mas o João Pedro é a primeira vez, não é isso? João Vitor dos Santos Ribeiro é a primeira vez. E a Andressa Luizerão já veio aqui conosco, mas ela tem um motivo muito especial para participar conosco do nosso programa, não só para falar do projeto de Educomunicação, projeto do Instituto Devir Educom, mas é claro, vai falar desse prêmio, o Prêmio Mariazinha Fusari de Educomunicação 2024, que o grupo aqui de Santos, Devir, ganhou em âmbito nacional. Seja bem-vinda, Andressa, novamente, agora com o prêmio reconhecimento do trabalho que vocês realizam. Obrigado também para o João Vitor, não João Pedro, João Vitor dos Santos Ribeiro, aluno do Colégio Bartolomeu de Gusmão, né? Obrigado para vocês dois aí. Passou o Natal, mas um Natal maravilhoso para vocês também. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço, Fernando, em nome de todo mundo da equipe, né, do Instituto Devir Educom, por mais uma oportunidade da gente contar e dessa vez com essa novidade, né, do prêmio que a gente recebeu em Brasília. Exatamente. João Vitor, você foi lá para Brasília, né? Sim. Primeira vez que viajou? Foi. Pegou avião, primeira vez? Sim. Né? Aquela música do Belchior, foi com medo de avião, não foi, não, né? Não, ficou de boa. Ótimo, então. Obrigado, João Vitor, essa experiência, né, essa nova geração, né? Foi uma experiência incrível, não, João? Foi uma ótima experiência e eu pude aproveitar bastante e aprender, porque eu consegui aproveitar bastante lá em Brasília. E também foi muito gratificante, ver o projeto, o trabalho todo que foi feito, conseguir ganhar o prêmio. Parabéns aí. Até vamos começar aqui do prêmio Mariazinha Fusari. Esse foi o 10º, né? 10º Encontro Brasileiro de Educomunicação. Como é que foi aí essa... Foi surpresa, mas é claro, vocês disputaram aí com outros grupos existentes no país. Como é que foi essa disputa? Como é que surgiu o convite aí para vocês participarem, que sempre foi realizado aqui em São Paulo, especialmente na USP, onde tem o curso de Educomunicação e agora em Brasília. Sim, parabéns, Fernando, novamente. Obrigada. Bom, o congresso, né, o 10º Encontro Brasileiro de Educomunicação, nesta edição ele aconteceu em Brasília. Normalmente ele acontece ali no eixo, na centralidade de São Paulo, e justamente para descentralizar de São Paulo, foi realizado nessa edição em Brasília, né? É um evento promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, em parceria com outras instituições, como a própria Universidade de Brasília, que foi onde o evento foi sediado, né? Dentro das instalações da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E é um evento que reúne, um congresso, né, que reúne especialistas, profissionais, pesquisadores, jovens, crianças de todo o Brasil e até do exterior para discutir a educomunicação, né? No caso, o tema desse ano foi a discussão em torno das políticas públicas em educomunicação. Então, tão logo a gente soube, né, da realização desse evento, dessa edição, que é um congresso que acontece de 2 em 2 anos, a gente pensou, puxa, precisamos, né, estar lá, marcar nossa presença, o Instituto Devir Educom, apresentar nossas pesquisas. Foi a primeira vez que vocês participaram? Como Instituto Devir Educom, sim. Eu, como pesquisadora... Já arrebatou o prêmio. Isso. Eu, como pesquisadora, já participei de outras edições. E desta vez a gente falou, precisamos levar o Instituto Devir Educom e precisamos levar os nossos meninos e meninas, né, para eles ali fazerem a cobertura educomunicativa, a cobertura jornalística. Justamente por quê? Porque é um congresso, é um evento
em caráter acadêmico, mas que traz essa singularidade de participação de jovens, crianças. Por quê? Porque a educomunicação é justamente voltada não só para esse público, todos os públicos, mas sobretudo para criança e para adolescente, né? Há inúmeros projetos na perspectiva da educomunicação espalhados pelo Brasil todo e nada mais pertinente, coerente levar eles, né, para estarem lá participando ativamente, fazendo a cobertura, enfim, respirando a educomunicação dentro de uma comunidade que atua nessa perspectiva, que pesquisa. Então a gente pensou, precisamos levá-los, e aí começamos então uma batalha, um esforço coletivo, né, na busca de recursos. Quantos jovens foram? Foram 9 jovens. 9 jovens, mais você. E foi um grupo, a comitiva santista foi formada por 15 pessoas, entre 9 jovens das escolas onde a gente atua com o projeto. Um jovem que é o Davi, que ele foi do projeto da Escola Estadual Zumira Campos e hoje ele trabalha com a gente na equipe, então ele também é um jovem, já é um jovem adulto, e os demais adultos, né, responsáveis ali do Instituto Devir Educom, e também foram 2 conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acompanhando. Por quê? Porque o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi quem conseguiu financiar todo esse custo, né, para a gente poder participar. Então a gente é muito grato a todo o esforço que foi feito pelo CMDCA da gente poder oportunizar isso, viabilizar, não só né, para os jovens, mas para nós, o Instituto, claro, né, de podermos participar representando o Santos, representando o CMDCA, representando o Instituto e representando a juventude, né, que esteve ali ativamente participando. O João vai contar. Mas eles participaram de cobertura educomunicativa, participaram das palestras, participaram de painéis, entrevistaram grandes pesquisadores, né? Um deles, uma referência em educomunicação no Brasil, que é o professor Ismar de Oliveira Soares. Entrevistaram também o professor Jaime, que é um professor chileno da Universidade de Santiago, com direito a portunhol. Olha, né? Então foi assim uma experiência muito rica que o João vai poder falar. E dentro da programação do congresso, eles fazem essa premiação, que é o prêmio que está em sua 10ª edição, o Prêmio Mariazinha Fusari de Educomunicação, que é uma professora, saudosa professora, muito ativista no âmbito da comunicação e da educação, já falecida, e eles fazem em homenagem a ela, em reconhecimento a trabalhos que têm importância na sociedade, que prestam, né, uma importante contribuição à sociedade por meio da educomunicação. Eles fazem esse reconhecimento, né, dando esse prêmio. São 3 categorias: categoria pesquisador, profissional e instituição. Nós conquistamos na categoria instituição. Então não foi um prêmio que nós nos inscrevemos para participar. Nós fomos indicados pela comunidade comunicativa do Brasil. Que legal. Entre outras, foram 3 instituições, né? Então nós concorremos junto com a Rede Ayuri, que é um trabalho lindíssimo junto a populações indígenas, realizado no Brasil, e também com a Rede Salesianas Brasil, também um outro trabalho muito lindo que acontece. Então assim, a gente não esperava ser indicado, e só a indicação já deixou a gente com muita alegria, né? Porque é o reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo em Santos desde 2018. E recente, né? Recente. E receber o prêmio ali, junto com os meninos e meninas do nosso projeto, né, diante da comunidade educomunicativa, pesquisadores, especialistas renomados, foi assim uma emoção tamanha da gente entender que foi um reconhecimento, a legitimação do nosso trabalho em Santos, né, que a gente vem aí buscando que esse projeto Memórias em Rede se torne uma política pública. Então nada mais pertinente num evento que discutiu políticas públicas em educomunicação, a gente ganhar esse prêmio no momento em que a gente vem batalhando para que o projeto, com os resultados que a gente vem percebendo, né, ao longo dessa nossa caminhada, o impacto positivo que ele tem causado nos nossos estudantes, desde as crianças aos adolescentes. Então a gente vem nessa busca de que ele se torne uma política pública. Exatamente, que é fundamental que Santos abrace essa causa aí, até porque Santos já se tornou, através desse prêmio, mas não só através do prêmio, o prêmio na realidade é um reconhecimento de um trabalho que tem sido feito desde 2018 pela Andressa, com, obviamente, a equipe toda do Instituto Devir Educom, né, que está trabalhando aí arduamente para justamente colocar a importância da educação e a comunicação no dia a dia da juventude e das crianças, né?
João, como é que foi essa experiência sua aí? Você foi lá na Secretaria também de Comunicação também, conheceu lá tudo, a estrutura da Secretaria Nacional de Comunicação. Só faltou falar com o presidente, né? Mas um pouquinho você consegue, Na próxima, né? se der. Quem sabe, né? Como é que foi lá a sua experiência aí de participar desse evento tão importante? Foi uma experiência muito boa e, tipo, foi um gratificante muito, acho que pra mim e pros meus companheiros que estavam lá, que a gente, como jovem, teve voz lá pra poder falar. A gente não foi sufocado pelas outras áreas que sufocam a gente que é jovem. Lá, tipo, foi um evento muito bom sobre educomunicação. A gente fez muitas coberturas, a gente se divertiu muito. Foi um negócio muito rápido, mas foi muito divertido. Tipo, é um negócio que tava muito bom, divertido. A gente ia, fazia a cobertura, entrevistava, não perdia tempo. Também a gente tinha entrevistado a Claudemir Edson Viana, não foi? Foi muito bom entrevistar ele. E também eu vi que, como jovem, a minha voz não vai ser sempre algo, tipo, que eu vou ser sempre calado. Porque as pessoas desprezam quem é mais jovem, geralmente, porque, você é jovem, você não viveu mais lá, eles me deram a oportunidade de falar, eu pude entrevistar. Foi algo que foi como ser aceito, entendeu? A educomunicação é muito boa, que ela abraça as pessoas. E foi uma ótima experiência que eu pude aprender muito, fiz cobertura, me diverti bastante. Muito legal a experiência aí, afinal todos nós já fomos jovens também, esse âmbito, esse amor aí, né, especialmente para quem gosta de comunicação, gosta de jornalismo, né, que faz parte do processo, né, até para explicar que talvez as pessoas não entendam muito, né, o que é efetivamente educomunicação, né? Porque fala assim, olha, quando foi criado o curso de educomunicação na própria USP, né, muita gente ficou em dúvida, mas o que é educomunicação? O professor Ismar, inclusive, é o pioneiro, um dos pioneiros aqui no Brasil aí nesse sentido. Para entender, para as pessoas entenderem, até para quem está nos assistindo também, assistindo, ouvindo também, dependendo da plataforma, o que é educomunicação e como é que está o estágio nesse evento que aconteceu em Brasília no mês passado, como é que está o estágio dessa área que, diante de tantas polêmicas em redes sociais, de tantos ataques, né, na mídia, e até, muitas vezes, as pessoas como são enganadas, muitas vezes, pelas informações que pipocam pelas redes sociais. O que é efetivamente educomunicação? Fernando, eu ouvindo o João falar, até me emocionei aqui, né? Porque a gente vê que cada vez mais eles estão proprietários do projeto, proprietários do trabalho, do que é a educomunicação. E eu acho que ele sintetizou muito bem o que é a educomunicação quando ele fala que ele se sentiu com voz. E a educomunicação, ela traz justamente esse aspecto de dar voz e escuta a tantas vozes, né, da infância, da juventude, que muitas vezes não são legitimadas pela sociedade adultocêntrica que a gente vive, né? Então a educomunicação, ela vai nessa toada, digamos assim, de possibilitar visibilidade às invisibilidades, né? Sejam elas na infância, sejam elas na juventude, sejam elas pessoas de comunidades em vulnerabilidade social, enfim. A educomunicação, ela é a interface de dois campos do conhecimento, que é a comunicação e a educação, e ela surge do seio da sociedade civil, né? Ela surge, sobretudo, em países da América Latina, Brasil, enfim, que viveram a ditadura militar e que, ao final da década de 90, o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, sob a liderança do professor Ismar de Oliveira Soares, desenvolveu uma pesquisa junto a países da América Latina, mais Portugal e Espanha, e foi identificado nesses países diferentes mobilizações que tinham ali semelhanças. E qual era essa semelhança? A utilização da educação e da comunicação para a mobilização social, na busca de voz, na busca de escuta, na busca de direitos. Então, isso já acontecia desde as décadas de 60, 70, sim, nesses países, mas o que fez a USP, o que fez o Núcleo de Comunicação e Educação a partir dessa pesquisa? Sistematizou, né, essas práticas, levou para o âmbito acadêmico. Então, da vida real foi para o âmbito acadêmico, né? Então, a importância também da academia de devolver isso para a sociedade, essa função, né, da universidade, sistematizou sob a liderança do professor Ismar e, então, identificou ali a emergência de um novo campo do conhecimento, que é a educomunicação, que não é nem a educação e não é nem a comunicação, mas é a intersecção desses dois campos do conhecimento.
em que eu particularmente vejo que a educomunicação ela resgata muito a função social do jornalismo, né, que de, por exemplo, possibilitar essa visibilidade às invisibilidades, né? Sim. Nós, como a gente vai Dar fazer... voz a quem não tem voz, né? Dar voz a quem não tem voz, né? Nós, como jornalistas, a gente vai muito nesse ímpeto inicial ali de queremos transformar o mundo, então a educomunicação, ela traz muito... A gente tem até um jargão da educomunicação que é amor e luta, né? Tem muito amor envolvido e muita luta envolvida, porque é nas brechas onde a gente atua, né? Ainda mais numa sociedade hoje de superabundância de informação, de mercado de desinformação, de discurso de ódio, bullying, cyberbullying, muita violência em distintas camadas, né? Porque às vezes a violência que é muito sutil. Então a educomunicação ela vai atuar o quê? Nessa brecha, nessa contramão, né, nessa revolução que é pelo afeto, nessa revolução que é pelo diálogo, pela horizontalidade das relações, na busca, o objetivo maior da educomunicação, para muito além de trabalhar para e com as mídias e de trabalhar junto, né, a gente não trabalha para o jovem, a gente não faz para o jovem, a gente faz com o jovem, a gente faz com a criança, a gente dá as mãos e vamos juntos nesse processo todo de construção coletiva do conhecimento, né? Então a gente trabalha nessa perspectiva da horizontalidade, de modo que eles entendam que a gente está aprendendo com eles e eles também estão aprendendo com a gente. É uma grande troca recíproca, né? De diálogos, de saberes plurais, saberes múltiplos e que são legitimados, que a gente considera. Então a educomunicação ela bebe muito na perspectiva freiriana, em Paulo Freire, e nós no projeto, né, temos aí como nossa principal referência Paulo Freire, que é justamente trabalhar nessa perspectiva da dialogicidade, né, da amorosidade, que a gente leva muito isso para o projeto, porque às vezes o que a gente vê é que às vezes só é preciso uma escuta mesmo, uma atenção, um olhar, um olhar mais empático, um olhar mais sensível, uma escuta de fato que é qualificada, que está ativa, e isso a gente percebe o impacto muitas vezes num curto espaço de tempo gigantesco, que a gente fala, que magia é essa, né? Que magia é essa? E o que é essa magia? É só o olho no olho, a gente poder entender o que o outro está dizendo, considerar a opinião dele, né? Legitimar essa fala. Enfim, então a educomunicação ela vai trabalhar nessas perspectivas da colaboração, da coletividade, do diálogo horizontal, né? Da construção coletiva do conhecimento e utilizando também os recursos da comunicação e da educação, né? Então às vezes as pessoas têm esse entendimento, educomunicação é utilizar as mídias. Não é só isso, né? Até porque inclusive a gente usa as mídias, os recursos da comunicação e da educação como artefatos socioculturais. E não como meramente um instrumental. Pelo contrário, a gente problematiza muito esse uso. Por quê? Para que eles, pouco a pouco, vão desenvolvendo o senso crítico, vão percebendo ali, desenvolvam esse olhar da entrelinha, né? Saibam por que está compartilhando tal informação, por que eu estou recebendo essa informação que eu recebi, como que me atingiu, como que me impactou, eu vou compartilhar, não vou, né? A gente vai pouco a pouco desenvolvendo essa consciência crítica, esse pensamento crítico reflexivo que tem como base freiriana, que é todo o espírito da educomunicação. Esse espaço, até pegando o gancho que você está colocando, Andressa, esse espaço hoje, ele está sendo mais ocupado por profissionais de comunicação, ainda que seja, obviamente, a educomunicação, existe o curso superior que o João aqui pretende participar, né, fazer a faculdade de educomunicação, né, mas assim, esse espaço está sendo mais ocupado por profissionais de comunicação ou por profissionais de educação? É claro que tem, obviamente, os profissionais de educomunicação, mas é um espaço tão novo, com uma área tão ampla, é claro que esse espaço está sendo ocupado por pessoas. Você, por exemplo, é jornalista de formação. Mas assim, quem que está ocupando cada vez mais esse espaço? É o profissional de pedagogia, educação ou pessoal de comunicação? A gente tem uma gama de profissionais diversos atuando, né? Então até a gente vai ter jornalista, a gente vai ter educadora, a gente vai educadora, digo, né? Formado em pedagogia, a gente vai ter muita gente trabalhando no âmbito da assistência social, porque é um trabalho que converge muito com o que esses profissionais atuam, né, nessa perspectiva da assistência social. Então a gente tem inclusive nós
recentemente nós cofundamos o Núcleo Regional Litoral Paulista da ABPEDUCOM, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, que inclusive foi a realizadora do evento, junto de outras instituições. Ela tem núcleos espalhados por todo o Brasil, que é uma forma de descentralizar ali de São Paulo, né? Então a gente vai ter núcleo no Norte, no Nordeste, no Sul, e agora temos o nosso núcleo. A Baixada tem Núcleo Regional Litoral Paulista da ABPEDUCOM, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, sob a liderança do professor Ismar de Oliveira Soares. Nós levamos essa proposta para eles, nós, Instituto Devir Educom, e aí eles fizeram a ponte nossa com outras ONGs. Então a gente tem quem cofundou, né, esse núcleo. Nós, o Instituto, e mais 2 instituições de São Sebastião, que é a ONG São Sebastião Tem Alma e o Instituto Super Eco, que fazem trabalhos lindíssimos já há mais de 30 anos, né? Nós somos falamos que o Instituto, nós somos os caçulinhas nesse núcleo, né? Embora tenhamos tido essa iniciativa, a gente está com pessoas que já estão há bastante tempo trabalhando com educomunicação e voltado muito para a educação socioambiental aqui no litoral. Então, também nesse núcleo a gente conta com uma profissional da assistência social que também tem um trabalho bastante significativo em Santos, dentro da área da assistência. Então a gente vai ter profissionais, por exemplo, do audiovisual, a gente vai ter o jornalista, a gente vai ter pedagogo, a gente vai ter assistente social, a gente vai ter psicólogo, muita gente envolvida, pessoal que trabalha com tecnologia e que de repente se encontrou na educomunicação. Então a gente vai ter uma gama legal que dessa pluralidade aí de visões, né, importante. Por exemplo, no nosso instituto a gente conta com uma psicóloga educomunicadora, que a gente chama psicóloga educomunicadora, porque a gente também observa, né, alguns aspectos socioemocionais que precisam ser trabalhados, que não é de nossa competência como comunicadores e educadores. Então entra essa psicóloga nessa perspectiva da educomunicação para atuar também junto com a gente. Muito legal aí. Andressa, João, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco do Jornal em Foque. Eu vou perguntar para você aí o que mudou a educomunicação na sua vida, tá bom? Okay. Um rápido intervalo. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Melo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo.
rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque, no programa de hoje. Hoje, dia 26 de dezembro, programa gravado, né? Passou o Natal, muita paz e união para todos. E é claro, a gente está trazendo os convidados aqui no Jornal em Foque, a Andressa Luzirão, né, que do Instituto Devir Educom, que ganhou um prêmio agora no mês passado, um prêmio fundamental aí, prêmio Mariazinha Fusari de Educação, de Educomunicação, né? O prêmio está aqui, ó, se as pessoas quiserem, está aqui o prêmio para as pessoas verem também, os nossos internautas e telespectadores e ouvintes que estão nos acompanhando também pela Rádio Santos FM. Agora, João, o que você é um dos pioneiros, né? Estou sabendo que você é um dos pioneiros aí no projeto. Começou lá no 28 de fevereiro, ali no Saboó. Agora você está estudando no Bartolomeu de Gusmão também, né? Já no ensino médio, não é isso? Você já está no ensino médio. O que a Educomunicação contribuiu para você, né? Para o teu aprendizado, para o teu conhecimento de mundo? E conta dessa tua experiência lá em Brasília. Você considera entrevista para você, conheceu lá o Palácio do Planalto, né? Conheceu tal, muita gente, falou com a Samara Castro, né? Que é importante, professores também. Como é que foi essa tua experiência junto com os teus colegas também que participaram desse evento lá em Brasília? Foi uma experiência muito boa, mas eu vou focar na primeira pergunta, sobre qual é a diferença da educomunicação. Eu vejo que a educomunicação, na minha vida foi algo bem importante, porque desenvolveu muito meu senso crítico e também me ajudou muito em questão de fake news, que eu acho que isso é muito importante, porque às vezes é uma pessoa que quebra um ciclo muito grande dessa espalhação, como é o nome? Quando espalha informação. Então, eu achei muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, mas é só uma pessoa, mas às vezes uma pessoa quebra uma reação muito grande. Então, foi uma experiência muito boa e me desenvolveu bastante questão de senso crítico. E em Brasília, eu gostei muito da parte que foi no Palácio do Planalto. Foi algo muito divertido, eu vi muita coisa lá também, muitos quadros de tudo eu vi lá. E também entrevistar a Samara Castro foi algo muito bom, porque, aprendi muito também. Claro, eu fiz as minhas perguntas, entrevistei todo mundo, meus amigos. Cada um foi puxando um pouco, todo mundo aprendeu um pouquinho, aprendi bastante. E eu me diverti muito, foi algo gratificante. A Samara é diretora da promoção de liberdade de expressão. Diretora da promoção de liberdade de expressão. Também teve lá a redação, né? Teve uma redaçãozinha lá que vocês ficaram, né? Para fazer as atividades, cobertura, né? Teve um espaço lá específico para vocês, em loco lá, quer dizer, vocês ganharam o prêmio também porque mostraram o serviço na hora, né? Na prática, né? Isso também fez a diferença, né? Fez a diferença bastante. Fez bastante coisa. A gente tava fazendo um monte de coisa no evento, aí ia lá, cobertura aqui, cobertura ali, aí tirava foto e mais foto, aí tinha que olhar as fotos tudo certinho, foi algo muito divertido. Eu gostei bastante, que foi uma das minhas primeiras experiências com questão de cobertura. Antes eu entrevistava tudo direitinho, mas eu nunca peguei essa parte de fazer a cobertura. Que na hora de escrever a cobertura, eu gostei bastante, porque eu achei algo muito interessante. E eu gostei que foi, contar a experiência na cobertura sem falar a minha opinião. Você viveu aquilo e você falou, mas você não deu sua opinião. Eu gostei muito disso e foi algo, novo pra mim, interessante. Muito gratificante. Exatamente, ouvir o que a pessoa está dizendo, né? Opinião é opinião, informação é informação. Bem separado em relação a isso,
Né? E parabéns aí pela experiência. Aí vocês o quê? Postaram nas redes sociais? Sim, foi no Instagram, também foi a BP Educom, não é? Sim. Aí foi no Instituto de Devir Educom e fez até collab, não foi? Isso. Instagram. No Instagram do Devir Educom tem lá os vídeos, depois se o Felipe puder colocar também. É legal porque mostra exatamente, né? E a experiência lá da Secretaria Nacional também de Comunicação Social, né? Conhecer os espaços aí, falar com jornalistas, aquela loucura, né? Que é loucura. O ministro tá vindo aí, não sei o quê, quebra-queixo. Eu acho que isso torna tudo mais tipo, descontraído, porque quando algo é muito planejado, cai uma pressão sobre, aí todo mundo quer fazer certinho. Mas quando vem algo assim que acontece inusitado, algo sai mais descontraído. Quando algo sai natural, tudo fica mais gostoso. E aí rolou bem, tranquilo, ninguém ficou nervoso? Super bem. Não, nervoso todo mundo fica, mas aí começa a descontrar, esquece do nervosismo e todo mundo é feliz ali fazendo o que tem que fazer. Foi a luta aí nesse sentido, né? Um trabalho muito legal e vocês também. Só vocês fizeram em loco lá? Tinha um grupo de Sobradinho, né, João? Sobradinho também fazendo em loco Sobradinho lá. do Distrito Federal. Loco também. Outros grupos do Brasil iriam, mas tiveram algumas questões que não puderam comparecer, então estávamos nós, o grupo de Santos, e um grupo de adolescentes de Sobradinho do Distrito Federal, mas que estão iniciando ainda na educomunicação. Então, o nosso grupo até teve acho que o João pode falar bastante sobre isso, a gente teve um momento de espaço, de troca, com esse grupo de Sobradinho, né? Teve até a presença, inclusive, do professor Ismar, do professor Jaime, que é da Universidade de Santiago, no Chile. Mas foi um momento ali de autonomia, de troca de experiências. Os adultos só ficaram ouvindo, de troca de experiências entre os dois grupos de jovens. Foi muito bacana. Até isso, João, você como jovem, né? Uma vez eu estava lendo uma reportagem até na Ombudsman da Folha de São Paulo, né? Como a imprensa dá ou quase não dá espaço para a voz dos jovens, né? Das crianças, mas principalmente dos jovens, né? Nesse sentido. E é uma crítica que a imprensa tem que fazer, que ela pouco ouve o jovem, né? O jovem é sempre colocado como, olha, você não... É assim, ponto final, né? Hoje está mudando, ainda bem que está mudando, né? Já foi bem pior, né? Bem pior que o jovem não tinha voz para absolutamente nada. Sim. Hoje, com esses projetos, é possível o jovem ter voz. Quais são os principais anseios, as principais preocupações que, assim como você, com seus colegas de escola, tudo, né, que vocês têm nesse dia a dia, né? A gente fala de tanta coisa, por exemplo, mudanças climáticas, hoje fake news, né? Esse mundo tão globalizado que a gente vive, né? Mas quais são as preocupações que os jovens têm? É emprego, família, enfim, só para curiosidade, que é importante, né? Obviamente vocês devem discutir isso entre vocês. Uma grande preocupação que a gente jovem tem hoje em dia é sobre as pessoas quererem construir nosso futuro, ditar ele e a gente não poder construir com nossas próprias mãos. Tipo, fazem as coisas para o jovem, mas não perguntam aquilo que realmente o jovem precisa e quer. E muitas vezes isso sufoca a gente que é jovem, porque a gente quer ter liberdade de criatividade, a gente quer saber se desenvolver. Então, tipo, a pressão às vezes fica tão grande que a gente não consegue se desenvolver totalmente. E tem muitos jovens que têm muitos talentos, é algo incrível. Só que pela falta de compreensão, um amor na pedagogia, que às vezes os professores, eles se esforçam muito, mas, tipo, não desenvolvem o jovem tanto quanto eu tô vendo no projeto. Que nem no projeto Instituto Devir Educom, eles estão com a metodologia Paulo Freire, que é amar o processo pedagógico com valentia, até a valentia de amar. E quando você ama o processo pedagógico, tudo fica melhor. Eles compreenderam tanto a gente que é jovem, que a gente conseguiu se desenvolver super bem e teve muitos frutos na educomunicação assim da gente. E a gente conseguiu ter bastante engajamento nisso. Então foi algo muito gratificante. E essa preocupação do seu do jovem é o fato de a gente não ter voz e não poder construir nossas próprias coisas. Porque as pessoas querem construir algo pra gente sem perguntar aquilo que a gente realmente precisa e quer. Isso no teu dia a dia contribuiu, fora do âmbito escolar, contribuiu no teu relacionamento com seus colegas, que não são só do âmbito escolar também? O que mudou em você no dia a dia, o trabalho e o impacto de um projeto como esse? A compreender mais a pessoa e ouvir. Tipo, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, mas eu não era tão aberto quanto eu sou hoje, porque foi trabalhado muito bem isso em mim. Essa é a grande questão, né? Ouvir o próximo, né? A gente... Sim. As pessoas se esquecem que é uma troca, né? Há um diálogo, não um monólogo, né? Que às vezes é muito comum aí nesse sentido, enfim, é bem diferente, né? Bem diferente nesse aspecto. Isso é de forma geral, é isso que você identifica também? E essa foi uma das discussões
dentro desse evento que aconteceu em Brasília também? Sim, Fernando, a gente trabalha muito dentro do projeto essa questão da escuta, né? Da escuta qualificada, da escuta sensível, porque a gente vive num mundo que não se escuta, né? A gente, se você entra, por exemplo, na rede social, as pessoas não se escutam. Mal conseguem interpretar uma legenda e já vai num ataque. Exatamente. E aí vira uma polarização. O título já vira, exato, já vira né? motivo de xingamento. E nessa esfera pública digital, todo mundo tem opinião para tudo e ninguém também está interessado em ouvir a opinião do outro, que é diferente da minha. Por ser diferente da minha, eu não quero ouvir. Então, é meu inimigo, né? Exato, é meu inimigo. Então, no projeto, a gente vai justamente nessa contramão, tentando resgatar o real sentido da convivência humana, né? Porque somos seres sociais, somos sujeitos sociais e a gente tem uma relação de interdependência, né, um com os outros, e a gente vai trabalhando isso pouco a pouco, né, para que essas relações sejam mais respeitosas, mais amorosas, que a gente tenha, eu posso não concordar com o que o outro está dizendo e tá tudo bem, né, mas desde que eu respeite a opinião do outro, porque é na pluralidade, na diversidade que a gente vai ter uma riqueza cultural, né, enfim, poder aí construir juntos uma sociedade mais democrática, uma sociedade melhor, que tenha mais respeito uns com os outros. Então, tudo isso a gente vai trabalhando no projeto. E lá dentro do Congresso, isso tudo também foi discutido, né? Inclusive, no intuito de levar a comunicação cada vez mais... As redes sociais aí do projeto, né? Isso. Só para os nossos internautas acompanharem também, tem vídeos, imagens, né? Tudo nesse sentido. Olá, a gente tem também a rede social do próprio projeto, né? Porque a gente tem o do Instituto Deveria do Com, que é o institucional, e temos que são todas as produções que eles fazem, ainda tem muito material, a gente está organizando todo esse material, porque é muita coisa produzida. Inclusive a gente... Imagina, 9 repórteres, né? Entre aspas, né? E aí com muito volume de informação, porque eles aprendem a editar também? Também tem alguns que editam, a gente vai ali se ajudando, né? Nesse trabalho coletivo. Inclusive a gente fez um plantão Memórias em Rede, que está lá nas nossas redes também. Alguns alunos que não puderam ir, ficaram aqui, então a gente tem desde criança aos adolescentes, eles chamavam os correspondentes de Brasília para passar diretamente de Brasília. Então, se for ver lá nas nossas redes, tem, por exemplo, o pequeno repórter Samuel, da Casa Val Benedita, que ele pergunta, né? Ele faz a chamada ali dentro das notícias quentinhas de Brasília, ele faz a chamada e fala, vamos lá com o pessoal que está em Brasília. Então, aí aparece a nossa repórter jovem lá falando, e aí a gente fez assim com outros, a gente fez acho que uns 3 ou 4 plantões. Tem um que, por exemplo... Ao vivo? Não foi ao vivo, a gente gravou. A gente fez alguns stories, sim, né, que foram ali no ar direto, mas esse a gente gravou, né, a gente saiu daqui com esse material já pré-montado, e lá eles gravaram, então a gente editou, então ficou com aquela cara de ao vivo, né, vamos pro plantão e vamos ver como é que tá lá em Brasília, como é que tá o tempo em Brasília. Um deles foi assim. Um outro é um nosso adolescente, o Daniel. Olha lá, tem imagens lá, professor Avelino da Paz Vieira, que ele chamou para o momento que a gente estava no Planalto. Então, ele falou, vamos de lá diretamente do Planalto, que tem notícias do pessoal. Então, foi uma forma também de envolver, porque pelos nossos corações a gente levava todo mundo, né? Teria que reservar um avião inteiro só para o Memórias em Rede. Mas não pudemos, selecionamos aí entre os veteranos, os mais antigos entre os veteranos, né? Por isso esses 9, alguns não puderam ir, que a gente gostaria de que tivessem ido, mas a gente conseguiu fazer com que eles tivessem de alguma maneira, que eles estavam lá, né? Junto com a gente, todo mundo estava lá, a gente representou as nossas crianças, representou os nossos adolescentes das 4 escolas. A gente está na Universidade de Santos, na 28 de Fevereiro, na Avenida da Paz Vieira, e na Mário de Almeida Alcântara, além de 2 turmas da Casa Val Benedita, de creche e abrigo. Então, lá em Brasília, esses 9 adolescentes, né, toda a equipe, toda essa comitiva de 15 pessoas representou os nossos quase 100 alunos entre essas escolas e a Casa Val Benedita. Você falou Colégio Cidade de Santos, 28 de fevereiro. Mário de Almeida Alcântara e Avelino da Paz Vieira. O João, e Avelino. Ele está na escola já no ensino médio. O João, como você falou, né, ele veio do 28 de fevereiro. E o que acontece? Acho que até nós já estivemos falando aqui em uma outra ocasião sobre o Clube Jovem de Educomunicadores, né? Que é um projeto, que é um braço do projeto Memórias em Rede,
formado ali por adolescentes que ou estão nos 9º anos das escolas onde a gente atua e já estão naquela ansiedade de eu quero continuar no projeto, como que vai ser ano que vem, né? Porque eles saem do município e vão para a escola estadual depois dos 9º anos para frequentar o ensino médio, ou aqueles alunos que já passaram pelo projeto e estão no ensino médio e vieram nos procurar interessados em continuar no projeto, que é o caso do João. Então a gente formou o Clube Jovem de Educomunicadores, que a gente tem encontros periódicos na Unifesp, Campus Baixada Santista, aqui no ICD, uma sala, para a gente fazer esse processo formativo com eles, que a gente brinca que é uma pós-graduação, né, do Memórias em Rede, que eles têm, a gente quer muito, nosso sonho é trazer esses meninos e meninas futuramente para trabalhar com a gente na equipe, ampliando o projeto cada vez mais. Sim, fazendo aquele projeto que hoje em 4 escolas e 2 grupos lá da Casa Benedita para poder ampliar ainda mais. É possível já identificar, é claro, uma parceria com a Secretaria de Educação, é possível identificar uma melhora também nessas unidades em razão do projeto? Já é possível? Já identificar alguma coisa nesse sentido? Uma sementinha que já está já germinando bem? O que a gente observa, assim, né, que até algumas gestoras vêm nos relatar, né, do impacto do projeto dentro para esses adolescentes e indiretamente há um impacto na comunidade escolar como um todo, né? Então, alunos que ficam sabendo por alunos que fazem parte, eu quero saber, eu quero participar, eu quero, né, entrar. Há muitos que acontecem isso, né, que eles vão entrando no projeto porque o colega falou. São 100 mais ou menos hoje. Cerca de 100 alunos, porque a gente tem uma das escolas, que é a Avelino da Paz-Veira, que a gente tem 2 turmas, uma turma de veteranos, que parte dela, inclusive, esteve em Brasília também, e uma turma de alunos de 7º e 8º anos, que a gente fala que é a turma 2 ali. É interessante que, obviamente, você começa a ampliar aí, né? Daqui a pouco você está levando lá para o Bartolomeu também de Gusmão, é Colégio do Estado, mas levando essa ideia também, né? Quem sabe parcerias também. Aliás, até falando sobre esse assunto, a gente vai depois no próximo bloco, para justamente a gente verificar como é que funciona essa relação aí com, por exemplo, a questão de política pública, o que pode ver, por exemplo, a gente tem em São Paulo a Semana de Educação Midiática, que foi um projeto aprovado, projeto inclusive do deputado Caio França, aprovado. Existe alguma coisa de Semana de Educomunicação? A gente vai falar mais sobre isso no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Nelo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único.
grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, falando sobre educomunicação, falando também do trabalho fantástico que o Instituto Devir Educom realiza em escolas de Santos, aí, tentando aí ampliar ainda, são 4 escolas, mas também 2 unidades, 2 atividades ali na Casa Val Benedita, que faz um trabalho fantástico também, e eles ganharam agora, no mês passado, esse prêmio aqui, o prêmio Mariazinha Fussari de Educomunicação aqui, não sei se dá para ver, aqui ó, o Felipe está colocando aqui, obrigado Felipe, esse prêmio de reconhecimento, prêmio de ação institucional, que é o prêmio que o Instituto Devir Educom realizou. E entre um dos motivos, foram várias atividades que os alunos realizaram, né? E o João Vitor aí foi um deles, que gravou vídeo aí, e o Felipe, se puder colocar também para os nossos internautas acompanharem uma pequena participação do João Vitor aqui, que está hoje também acompanhando aqui com a gente. Aqui é a Carol. Eu sou o Lucas. Eu sou o Nicolas. E nós somos do Clube Jovens de Comunicadores do Memórias em Rede. E a gente está aqui, ó, no Aeroporto Internacional de Brasília. Nós viemos para o 10º Encontro Brasileiro de Educomunicação, que aconteceu aqui na UNB, na FAC. E nós estamos muito felizes, por isso nós estamos gravando esse vídeo. Exatamente, e foi um evento que proporcionou muita experiência pra gente, né? E tudo isso graças ao CMDCA. Por exemplo, eu nunca tinha andado de avião, eu acho que você também nunca tinha, né? Nenhum. Tu já tinha? Não, você também não. E eu acho que o CMDCA conseguiu proporcionar essa experiência única pra gente, né? Lá no 10º Encontro Nacional de Educomunicação, a gente fez a cobertura jornalística, fizemos resumos, postagens, fizemos entrevistas com pessoas até de outros países, nós acompanhamos toda a programação, a gente teve uma programação incrível, a gente passou um ótimo tempo no hotel, a gente visitou o Palácio do Planalto. Fiz o Palácio do Planalto. A gente foi onde o Lula faz as reuniões com as pessoas importantes. A gente visitou onde ele recebe os outros presidentes quando eles vêm. A gente aprendeu todos os rituais que eles fazem, né? Pra receber pessoas de outro país, onde eles tocam primeiro o hino do convidado, depois o hino do nosso país. E foi assim, um evento incrível, que se não fosse o CMDC, a gente não poderia estar vivendo. Por isso nós somos muito gratos. A galera da UNB nos recebeu muito bem, dedicaram até uma sala pra gente fazer a nossa cobertura jornalística, o nosso secretário-geral. E é isso, basicamente. A gente gostaria muito de agradecer ao CMDC. Esse não foi o Vitor aqui, o João Vitor que participou, mas foi o Lucas, a Carol e o Nicolas, seus colegas que também participaram aqui. Enfim, da emoção, como é que foi a experiência, já voltando de Brasília, aqui para São Paulo, depois para Santos, né? Experiência ímpar aí nesse sentido. Parabéns pelo trabalho, pela atividade. Obrigado. Né? Foi uma experiência que você nunca mais vai esquecer. Sim, claro. Voltando a falar sobre uma política pública, né? A gente fala muito de educação midiática, existe até uma lei estadual sobre isso daí, eu acho que, se eu não me engano, em outubro, uma semana de educação midiática. A gente tem já alguma semana de educomunicação também no estado de São Paulo, em Santos, como é que estão aí em outros municípios? Quais são os municípios que estão mais avançados sobre esse assunto? A gente tem, como você bem falou, né, que é a Semana Estadual de Educação Midiática. A gente tem também uma Semana Nacional de Educação Midiática, que o Instituto Devir Educom participa também, né, a gente já desenvolve, é mais para a gente fortalecer as nossas ações, o nosso trabalho, mas é um trabalho que a gente já desenvolve, é o nosso
é o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano ali junto com os alunos. Agora, uma semana de educomunicação é algo que nós, no Instituto, a gente vem, está entre os nossos objetivos de poder realizar um festival de educomunicação, agora inclusive com o Núcleo Regional Litoral Paulista, da BP-Educom. A gente tem essa possibilidade porque a gente ganha mais braços, ganha mais mãos para poder desenvolver, né, junto das outras instituições que fazem parte do núcleo. Então, está entre os nossos objetivos poder realizar um evento da gente poder fazer um festival de mídias, festival de mídias na escola, de educomunicação, né, para que a gente possa cada vez mais fortalecer e consolidar a educomunicação aqui no âmbito da Baixada Santista, que a gente ainda vê que estamos ainda muito a conquistar, né, a levar a educomunicação as pessoas, para que elas possam ter esse entendimento de que ela vai muito além da educação midiática, muito além do educar pare com as mídias, né? A educomunicação, ela tem a educação midiática, inclusive, é uma das áreas de intervenção da educomunicação, então está no escopo da educomunicação. É um braço, mas não um braço, exato. Exclusividade. Só que a educomunicação ela é muito mais abrangente, né? Então a gente considera importante e a gente quer cada vez mais levar isso, né, no âmbito de política pública, inclusive entre os jovens do nosso grupo, do Memórias em Rede, do Clube Jovem de Educomunicadores. Nós temos uma jovem vereadora que levou nesse âmbito um projeto de lei que institui o programa Memórias em Rede, a educomunicação no âmbito do município. A gente tem como referência o município de São Paulo, que desde 2004 a educomunicação já é uma política pública, após projeto piloto que foi desenvolvido junto a algumas escolas do município de São Paulo e que foram observados impactos muito positivos na redução de violência dentro da escola. E aí, então, em 2004, a educomunicação em São Paulo se tornou política pública. Dentro do Congresso, né, do 10º Encontro Brasileiro de Educomunicação, a gente tomou conhecimento de um outro município que está nesse processo, assim, um pouco mais avançado até do que nós aqui em Santos, de tornar a educomunicação uma política pública, que é São José dos Campos. Então a gente também está nessa troca, nesse intercâmbio com eles, porque é assim que a gente vai se fortalecendo, né, e levando ao entendimento da contribuição da educomunicação em vários espaços, né, não só a escola, mas a educação não formal e outros espaços, né, onde há processos de aprendizagem, onde há comunidades, onde há um público sujeitos em vulnerabilidade, né, e que a gente vê o quanto que a educomunicação pode contribuir. Você falou da jovem vereadora. Qual é o nome da jovem vereadora? Carol Lira. Carol Lira, que a sua ideia, a sua proposta seja levada adiante pelos vereadores, né, que tomam posse agora no dia 1º de janeiro, né, que alguém se sensibilize e transforme esse projeto, né, que você apresentou, junto, obviamente, com seus colegas, com a Andressa, enfim, o pessoal do Instituto, que se transforme em lei e seja sancionado pelo prefeito Rogério Santos, né, que também é reeleito, né, toma posse da sua reeleição agora no dia 1º de janeiro, que a virada do ano seja aí motivo para a gente transformar também uma política pública, né, que é importante, porque os resultados são muito claros que você está colocando, né, inclusive essa questão de violência nas escolas, né? A gente percebe que é uma preocupação, infelizmente é uma preocupação, existem mecanismos, né, de evitar aí, casos mais graves de violência, e a violência não precisa ser física, pode ser também o famoso bullying, como exemplo, né? Vocês percebem que o trabalho também tem se refletido nessas unidades, essa questão da palavra violência. Isso se reflete também nessas unidades que vocês atuam, Cidade de Santos, 28 de Fevereiro, Mário de Almeida, Alcântara e Avelino da Paz Vieira. Isso é possível identificar? Sim, Fernando, é um trabalho de formiguinha, né? Como é todo o processo educacional, né? Então, quando os alunos chegam, a gente vai identificando ali algumas situações, essas camadas muitas vezes sutis de violência, né? E a gente vai trazendo para problematização. Então a gente brinca, né, que a gente faz uma roda e joga esse objeto de estudo no meio da roda, na centralidade da roda. Esse objeto pode ser um tema, né? Então o tema ali, por exemplo, capacitismo, machismo, racismo, gordofobia, homofobia. A gente foi identificando ali em alguns grupos algumas
manifestações pejorativas, expressões pejorativas em relação ao outro, em relação a outras pessoas, né? E aí a gente, identificando isso, a gente fala, opa, precisamos trabalhar essa questão, porque é do escopo da educomunicação, que é o quê? O bem viver, essa boa convivência, o diálogo respeitoso. Então, no cotidiano a gente vai tendo essas situações, essas circunstâncias que a gente precisa trabalhar. Então a gente leva para o centro da roda, para a problematização, porque a gente entende que ao olharem, né, para aquele objeto que a gente está levando, eles vão refletir e vão desenvolver uma consciência social em relação àquilo, né? E aí a gente coloca, puxa, mas vocês estão falando que o capacitismo, que a homofobia, que o racismo, que a gordofobia não é algo legal. Mas então, peraí, e o que vocês estão fazendo para evitar isso, para subverter isso? Então a gente vai levando, problematizando essas questões e pouco a pouco a gente vai percebendo essas mudanças ali. E isso respinga fora da sala de aula do Memórias em Rede, né? Porque o que a gente quer é esse além muros, que não fique focado, né? A gente fala, a gente parte do respeito que é construído, né? Não que é imposto pelo medo. Então a gente constrói vínculos afetivos com eles que eles nos respeitam muito. É muito bonito de ver esse respeito que eles têm com a gente da equipe, e que a gente tem esse respeito também por eles muito grande, né? Eu acho que é sempre essa reciprocidade, ela tem um impacto muito significativo, né? Porque eu não posso só exigir respeito se eu não estou respeitando. Então a gente parte dessa troca de respeitos e a gente percebe um impacto muito significativo, né, nessas relações, e a gente fala para eles, a gente não quer que fique, a gente não quer que vocês se tratem melhor somente aqui dentro do projeto Memórias em Rede, a gente quer que vocês se tratem melhor na comunidade escolar, fora dela, no âmbito da sociedade, né, porque é só assim que a gente vai transformar, né, o nosso pequeno mundo e o mundo todo. Exatamente. Andressa, João, a gente tem limitação de tempo, passa rápido, viu? Passa muito rápido. Quando os convidados sempre têm muito conteúdo, o tempo voa literalmente. Eu vou agradecer muito a participação de vocês, né? João também, por favor, resumir aí a sua experiência e o que você deseja. Estamos chegando já no final do ano, 2025 já está aí batendo a porta também. Obrigado pela sua participação, a sua presença. Sucesso aí, uma ótima caminhada. Que mais jovens tenham mais vozes e conquistem aí os seus espaços e os seus mundos que eu digo de forma geral, né? Sim. E é claro, vocês são a nossa esperança aí, né? Porque, sim, é o novo amanhã. Exatamente, né? Obrigado pela sua participação, tá bom, João? Obrigado, sucesso também, agradecer também sua mãe também aqui, né? Presente também aqui, muito obrigado também pela sua presença, né? E Andressa, obrigado também, você sempre vem aqui agora, merecidamente, o prêmio aí, sucesso também, um feliz 2025 também para você aí também, que os projetos, né, não só seus projetos, mas os projetos também da associação sejam levados adiante e quem sabe se torne uma política pública. A gente vai cobrar aqui dos vereadores que vierem aqui, vamos cobrar isso daí para que alguém se sensibilize e leve adiante essa proposta. Parabéns, obrigado. Hein? Eu que agradeço, Fernando, por mais uma oportunidade, né, de a gente poder mostrar um pouquinho da nossa voz, né, por meio do nosso trabalho. Muito bem, Andressa Luzirão, professora, jornalista, educomunicadora, também o João Vitor dos Santos Ribeiro, aluno do Colégio Estadual Bartolomeu de Guzmão, né, que integra, né, o Memórias em Rede já há muito tempo, né? Começou quantos anos, João? Eu comecei com 13 anos. 13, já 3 aninhos aí, né? E a nova geração aí, dando voz aos jovens. A gente agradece a sua audiência, agradece. Lembrando que esse programa é gravado, mas você pode entrar nas nossas redes sociais, no YouTube, youtube.com/Jornal Boc News, nosso canal no Facebook também, facebook.com/Jornal Boc News, no YouTube, Boc News TV. Você também pode nos acompanhar às 3 horas da tarde, a reprise na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da Vaporway, e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecer também aos trabalhos técnicos do Felipe Brandão e a gente se vê no outro programa gravado nesta sexta-feira, dia 27. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.
Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.